Eu sou a Mayara Tavares, astróloga e cristaloterapeuta. Eu sou a Val Vilgues, astroterapeuta especialista em carreira. E esse é o Pó de Lua, um bate-papo guiado pelo céu. Um pó de lua para iluminar a alma. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Pó de Lua da semana, dessa vez com a lua minguando num signo potente de Escorpião. Afinal de contas, essa lunação passou por todos os fixos da astrologia, Aquário, Touro, Leão, Escorpião, e haja movimentação no céu para a gente dar conta de mover essa energia que está tão cristalizada. Agora chegamos no fim do ciclo, finalmente, e vamos entender como é que funciona essa redundância, né? Que a lua minguante já tem energia de Escorpião, então ela está super potencializada nesse signo. Val, como estamos aí essa semana, hein? É momento de dar uma baixadinha na bola de leve para a gente poder entrar um pouquinho nessa introspecção que se faz necessária. E assim eu estou aprendendo com esses ciclos também da Lua. A energia de Escorpião, que tu já é uma especialista com o teu Sol aí em Escorpião, né, Mai? Eu tenho minha Vênus e Urano também em Escorpião, então é uma energia que me agrada muito, apesar de eu não ser uma capricorniana muito típica, que tem o meu Mercúrio em Sagitário. E sempre gosto de trazer um pouco da nossa vida real aqui, até para a gente poder se utilizar como exemplo. Eu sempre tenho um pouco a necessidade de entrar para a caverna em determinados momentos. E acho que a energia do Escorpião traz muito para isso, assim, para a gente de vez em quando poder dar aquele mergulho profundo e entender o que está acontecendo lá no porão. A casa 4 também, que é um signo de água, traz um pouco essa energia de porão, mas para mim o Escorpião traz muito isso. Aquilo que está oculto, que está no mistério, que traz a simbologia, mesmo que inconsciente, coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar, mas que é fundamental a gente acessar, porque quem quer pérolas não pode mergulhar nas tatuíras. Total, Val. E eu pensando, né, sobre esse ciclo que se fecha da lunação, é entender essa dinâmica da energia fixa, né? Os fixos são os signos dentro da astrologia, tem essa energia de cristalizar, né, de conservar. Então, quando a gente pensa em um ciclo de aquário, a gente está falando de pensamentos cristalizados, aquelas histórias que a gente se conta repetidamente. É isso que a gente veio ao longo desses últimos dias, né, das últimas semanas, tentando modificar. Agora, é claro que algo que está tão ali fixado na mente é um pouco mais difícil de se transformar. E depois que a gente passou por toda aquela intensidade, aquela luz potente de fogo iluminando esses porões aí da mente, a gente começou a entender nos últimos dias que, na verdade, a gente não tem que se tornar outra coisa ou fazer um movimento que é diferente daquilo que a gente já é, e sim tirar da frente aquilo que está tampando toda a nossa luz, né? Então, acho que o escorpião, como ele é o fixo da água, ele vem trazer aquelas emoções que estão fixadas, aquelas que já viraram até o veneno do escorpião e que ficam lá no fundo desse porão, naquela caixa mais empoeirada, porque está ali o nosso principal ouro, né? O escorpião fala muito do medo de perder o poder, o controle. Então, quando a gente entra numa fase regida por essa energia, em vez de ir lá ainda tentar dar um jeitinho, né, de conservar um poder ou outro, é reconhecer a morte desses padrões. Eu acho que é lidar com essa energia do luto mesmo e tentar, na medida do possível, reconhecer uma transformação que de fato aconteceu nessas últimas semanas. Desapegar, de fato, das emoções que sustentavam os pensamentos. Eu sinto muito que esse ciclo de conversa entre o Sol e a Lua, né, quando eles se encontram ali no início da lunação, tem muito a ver com isso, o Sol como uma consciência, uma energia, um conhecimento, a Lua como espelho desse conhecimento para a gente ir digerindo, assimilando aos poucos, afinal de contas, não dá para absorver essa luz toda de uma vez, senão a gente queima, né, literalmente. Então, agora é um momento de assentar, igual você falou, baixar a bola, acho que é uma redundância, Lua minguante escorpião, porque
A lua minguante já é esse convite para introspecção, para entrar de novo para dentro da caverna e ir entendendo aos pouquinhos o que de fato se transformou. Então, ela vai diminuir até desaparecer no céu, e nós podemos, aos poucos também, ir morrendo com tudo aquilo que a gente enfrentou durante essas últimas semanas. Isso faz sentido por aí, Val? Muito. Eu estava aqui pensando sobre como eu fico um pouco chateadinha de esse signo ele ser tão estigmatizado muitas vezes pela via negativa. Eu já trouxe isso aqui, mas vou me repetir para aprofundar um pouco mais esse tema de escorpião, porque muitas vezes as pessoas interpretam mal essa energia escorpiana, né? Primeiro que todo mundo tem um escorpião aí no mapa, então não adianta querer se esconder e fugir de si mesma, porque em algum momento ali vocês peguem o mapa de vocês para dar uma espiadinha onde é que isso se conecta com vocês. E muitas vezes eu reparo que aqueles signos que as pessoas mais detestam e têm implicância, ou pegam um Quirón, ou pegam um Saturno, ou pega alguma energia até de Nó do Sul, que é um padrão de vidas passadas que a pessoa não quer olhar, e de novo vai projetando lá na 12, o que está também oculto, o que as pessoas não veem, porque daí pega o véu ilusório netuniano. Então, tem muitos aspectos que podem fazer a gente pegar um certo ranço com algumas energias, e tudo tem um porquê. Não que a gente vá justificar pela astrologia os nossos problemas e os nossos quereres para a gente poder se beneficiar, que seria até na sombra bem típico do escorpião, que é manipulador, sim, que é muito intuitivo, é o curador, é o curandeiro, e é aquele que seduz, né? O escorpião ele tem uma sedução que ele não precisa fazer esforço nenhum. Assim como quem está lá na outra ponta, que é o touro também, tem uma sedução natural, né? Não se compara essa questão até muito sutil e talvez até meio sobrenatural do escorpião, mas também tem essa sutileza na sedução. Então, esse eixo touro-escorpião, que a Maia até estava comentando, da questão do controle, né? Isso, para mim, tem muito a ver com esses dois signos, que são opostos e, ao mesmo tempo, complementares. E o quanto a gente sofre quando a gente não lida bem com essa necessidade de estar sempre no controle e, de certa forma, a gente manipula. Por quê? Porque tem medo. Medo do quê? Medo do novo, medo de perder o controle, medo de viver os próprios lutos, né? E na medida em que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que a gente já morreu muitas vezes nesse mesmo corpo e que a gente passou por vários ciclos em que a gente vai morrendo e renascendo. Então, quanto antes a gente conseguir conscientizar e compreender a importância, o poder e a potência de a gente deixar especialmente aquilo que a gente está colando na gente ou tentando segurar só por puro apego, porque se a gente realmente fosse fazer um exercício, será que aquilo faz tanto sentido assim, se a vida muitas vezes vai mostrando que já devia ter deixado fluir, e aí o touro dá aquela empacada, e o escorpião muitas vezes fica obsessivo, né, com aquilo, e aí tem muita dificuldade de lidar com as perdas, com as rejeições, com os cortes, quando não é ele que faz o movimento. Deixamos bem claro aqui, né? Porque quando é ele que fez o movimento, tá tudo certo. Aqui, claro, estou trazendo informações mais gerais aqui dessa personificação, mas a gente tem que entender o que nos cabe de acordo com o nosso mapa, né? Então, o quanto é importante e libertador para o escorpião poder deixar ir aquilo que precisa. E nada como uma lua minguante para a gente poder mergulhar, sereiar nas cavernas aí subterrâneas e nas nossas cavernas internas para a gente poder limpar todo aquele lixo que precisa ir para depois a gente se renovar. E vem o que depois, Mai? O que vem depois dessa lua minguante em escorpião lá na outra semana? Um novo ciclo, né? Afinal de contas, a gente vai para a última lunação antes do início do ciclo, de acordo com a astrologia. Então, vai ser uma lunação para lá de especial. Mas antes da gente falar sobre isso, complementando o que você disse, Val, eu como uma escorpiana, né, já estudei muito essa energia e eu sempre ficava assim bem incomodada, para ser bem sincera, de entender que a potência do signo de escorpião era de autorregeneração e autopurificação, e eu falava, gente, o que será isso, né? E aí, pensando sobre o animal
O escorpião, ele se mata quando ele perde o controle, quando ele sabe que ele está acuado, que não tem mais saída, ele prefere se matar do que ser morto por outra pessoa. Ou seja, olha o apego dessa energia, apego àquele sensação de poder que as emoções guardadas, né, trazem para ele. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessas emoções, tem uma sabedoria, que quando o Sol e Lua se encontram, é aquilo que a gente está tentando decodificar. Então, é olhar para essas emoções que vêm à tona durante essa semana, porque Escorpião gosta justamente de fazer isso, expor as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, aquelas motivações ocultas, para a gente encarar de frente esse veneno e conseguir extrair o antídoto dele, reconhecendo que, sim, nós sentimos, pensamos, né, e nos contamos histórias que nem sempre são agradáveis e que podem ter vindo, inclusive, do coletivo, não necessariamente fomos nós que criamos esses enredos. E é uma energia de libertação, justamente para a gente entrar nesse último ciclo e fechar o ano. Agora é um 2º de dezembro do ano, a gente pensa assim, que entramos agora em breve, né, numa energia que vai nos ajudar a fazer um balanço, a reconhecer tudo aquilo que a gente modificou nesse último ciclo, para então limpar, deixar para trás aquilo que precisa ser deixado para trás e iniciar um ciclo de uma maneira muito mais leve lá em março, no dia 20. É isso, né, Val? Tá preparada para essa semana de mergulho? Muito, já peguei aqui nosso diário de rodear, a magia do grau, e estava espiando aqui a frase-chave que fala sobre o desafio da transformação, ou seja, resume perfeitamente tudo que a gente veio trazendo até aqui. E quando tu fala do escorpião, me vem muito também a águia, né, que renasce das cinzas, me vem a lótus, que vem da lama. Então, o quanto é uma potência para a gente poder se transformar desde que a gente não fuja das nossas sombras. É isso! Não vamos esquecer do último símbolo que a gente começou a alunação falando, a borboleta. Agora é a hora, né? Finalmente, depois de tudo que ela viveu, ela está totalmente pronta para sair desse casulo e voar. Mesmo sem ter visto como fazer isso, né? Ela vai conseguir depois de tudo que ela viveu, a partir da experiência. Gente, uma semana maravilhosa de mergulhos profundos e de limpa no porão dos escorpiões para todos nós. E vemos vocês no próximo episódio do Pod Lua. Um beijo!